Salve, salve, galerinha estudiosa! Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem? Eu sou o Sr. Clovan e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de a gente começar o vídeo, aqui embaixo na descrição você pode dar uma olhadinha ali, estão os capítulos de todos os assuntos que nós vamos abordar hoje. Então nós estamos entrando na terceira parte da nossa terceira aula, então nós estamos falando de desenvolvimento, beleza? Sem então muita enrolação, vamos lá. Redação descomplicada, aula 3. Parte 3. Nadando no desenvolvimento. Eu vou te apresentar 10 técnicas que vão te fazer mandar muito bem no seu desenvolvimento. Vamos a elas então. 1. Cuidado na transição. Por mais que não possa parecer, existe uma transição entre a introdução e o desenvolvimento. E por mais que estejam juntos em uma redação, são partes separadas. Não pode então haver uma continuidade da introdução com o desenvolvimento. Então, ao ler, retire a introdução e, se seu texto fizer sentido, está correto. Como você pode fazer isso? Você tem que evitar palavras como, por exemplo, como vimos anteriormente. Porque se você tirar a introdução, vai ficar assim, começando o texto. Como vimos anteriormente, mas cadê a informação anterior? Então não vai fazer sentido. Então, apesar de ter essa ligação, ela não pode ficar evidente. A introdução ela precisa ficar independente do desenvolvimento. Pois sim! Organização. Leia o tema em sua folha de rascunho. Comece a escrever frases das ideias que surgem sobre o texto. Após isso, veja as quais podem ser usadas e quais não. E então comece a montar como se fosse um quebra-cabeça e após isso vai interligando cada uma delas. Exatamente. Fazendo isso, você vai conseguir colocar todas as suas ideias ali na sua folha de rascunho. Então vai ter algumas ideias que você não vai poder utilizar. A grande maioria que você puder utilizar, você vai colocar lá no seu desenvolvimento, vai organizar elas como mais sentido elas fizerem, e aí você vai interligando todas essas frases e os parágrafos que vão sendo criados para que exista uma coesão. 3. Responda as perguntas. Responda as perguntas da introdução e nas respostas fundamente o seu argumento. Exatamente. Se você fez uma introdução utilizando perguntas, elas precisam ser respondidas agora no seu desenvolvimento. Lembrando que as perguntas lá na introdução foram objetivas. Então agora aqui é o momento de você desenvolver bem essa resposta de forma bem completa, para que então os seus argumentos possam ser desenvolvidos. 4. Coerência argumentativa. Respeite o tema, indiferentemente da sua posição. Escolha argumentos que podem e que você tenha informação suficiente para defender e que convençam o leitor. Mesmo que a sua posição seja contrária, você esteja fazendo uma crítica ao tema que está sendo apresentado, ou mesmo que também ela seja favorável, você precisa ter argumentos necessários para que quem lê consiga então ser convencido pela sua argumentação. 5. Terceira pessoa. Seu texto deve ser escrito na terceira pessoa do plural ou singular. Portanto, você deve prestar atenção no tempo verbal que está utilizando e siga nele. Não comece na terceira pessoa do singular e finalize na terceira do plural ou vice-versa. 6. Subjetivismo. Você não perdeu nada para dizer eu acho em seu texto. Exatamente. Você não acha nada sobre um assunto. Você conclui que, segundo as fontes que você leu, e apresenta o seu ponto. Você não pode colocar a sua opinião simplesmente dizendo eu acho, eu acredito, eu penso. Nada disso você pode colocar na conclusão. Porque isso é, como eu digo, são as vozes da sua cabeça falando. E elas não podem estar em desenvolvimento. Precisa haver fatos. E a comprovação desses fatos e a utilização desses fatos constroem a sua argumentação. 7. Contradição. Não se contradiga em seus argumentos entre os parágrafos do desenvolvimento, pois se algo é negativo, ele não pode magicamente transformar-se em positivo. Por mais que você esteja construindo uma linha de raciocínio, crítica negativa, por exemplo, e você quer mostrar pontos positivos diante daquelas questões negativas que você estava colocando, você pode fazer, mas você precisa argumentar e você precisa colocar dados e informações que vão mostrar que não é simplesmente uma opinião, mas que sim, apesar de coisas negativas, aquilo pode ter também uma questão positiva. Quer ver só um exemplo? Chocolate. Se você comer chocolate demais, você vai ter problemas de saúde. Mas a medicina nos permite uma quantidade moderada em um tipo de chocolate que
faz bem. Então você vai colocar as informações que estão mostrando que seu argumento é negativo e mostrando que mesmo assim, se ele for utilizado da forma correta, com base em determinados argumentos, ele pode sim ser positivo. 8. Aplique seu conhecimento. Ficou legal isso aí, né? Seus argumentos terão pontos positivos e negativos. Portanto, aplique da melhor forma a maior quantidade possível de conhecimento que você tem sobre o assunto que está sendo abordado. Exatamente. Em algum momento, na construção dos seus argumentos, vai ter um ponto negativo que você nem percebeu que está lá. Mas o avaliador vai ter notado. Então, para que isso não te prejudique ou para que isso não conte como um ponto negativo, use todos os argumentos possíveis que você tem na construção da sua linha de raciocínio para que essa base de informações, de argumentos que você está construindo, ela apresente mais pontos positivos para você e deixe aqueles pontos negativos de lado para quem está fazendo a correção. 9. Formas de argumentação. Existem algumas forminhas, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Tipo de gelo, né? Ah, não, de gelo é forma. A forma como você se posicionar irá compor os argumentos que podem ser de autoridade. É composto pela ideia do autor, do próprio tema proposto, e você está fazendo uma citação de alguma frase ou de um pensamento deste autor. De ilustração. Você irá utilizar exemplos que irão ilustrar algo sobre o tema, e exemplos esses que são de fato ligados à realidade. Nada de questões fictícias aqui, ok? De pensamento lógico. Como já dito na própria descrição, ele cria uma lógica, portanto, essa lógica parte de um argumento particular para o geral ou o inverso, do geral para o particular. De prova concreta. Você se utilizará de leis, gráficos, tabelas, dados, estatísticas, fatos comprovados de acontecimentos reais, notícias de jornais, revistas, internets e etc, etc, etc. Falei em inglês, né, bonitinho. Exemplos. Exemplos são bons, mas em excesso são cansativos e se tornam fracos e terão uma pontuação negativa. Portanto, utilize poucos exemplos. Muitos exemplos vão se tornar chatos, a leitura não vai se tornar interessante e, consequentemente, isso vai perder crédito para o seu texto. Muito bem, muito bem, muito bem, meus queridos e minhas queridas. Chegamos ao final desta aula. Muito obrigado por estar comigo até aqui. E na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o jacaré da conclusão. Exatamente. Já falamos de introdução, agora de desenvolvimento. E na próxima aula vamos falar de conclusão. Muito obrigado por estar até aqui. Não se esqueça de me seguir aí nas redes sociais. Curte aí o vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo alguma coisa que você gostou, alguma dúvida que você tem, alguma pergunta que te surgiu. Enfim, nós vamos estar interagindo. Quero ouvir você. Na realidade, ler, né? Porque ouvir eu não vou conseguir ouvir, porque você não vai conseguir escrever, não vai conseguir falar nada lá, né? Mas enfim, era isso aí. Muito obrigado e bons estudos! Vai te deitar, guardião? Para que esse... Aplique seu conhecimento. Vai te deitar, guardião? Quando você construir o seu desenvolvimento, salve, galerinha estudiosa! Meu Deus, nem a abertura eu lembro. Salve, salve, galerinha estudiosa! Aqui é o Sorco. Vai te deitar, guardião?